Olá, crianças e famílias! Hoje a Proelis conta uma história escrita por João Cruz e Proelis, o moleque travesso. Vamos lá descobrir um pouco mais sobre quem é esse moleque, quem é essa criança, quem é esse menino e que travessuras ele faz? Vem comigo! Proelis conta! O condomínio Marquês é um edifício com muitos moradores. A maioria casais jovens e seus filhos. E um morador se destaca em relação a todos os outros. Alexandre, ou simplesmente Alê, como é conhecido, veio morar no condomínio há uns 2 anos com seus pais, Alberto e Regina. O garoto de 10 anos, cabelos ruivos e olhos esverdeados, é conhecido por ser uma verdadeira peste. Não se passava um dia em que seu Juvenal, o síndico do prédio, não tinha que conversar com seus pais, fosse porque ele aproveitava da distração do zelador para abrir as torneiras do jardim e deixá-las abertas, fosse porque adorava entrar no elevador e apertar o botão de todos os andares, fosse por seu hábito de todo início de tarde tocar a campainha dos vizinhos e se esconder apenas para ver os vizinhos bravos a xingá-lo. Alê era sempre pauta na reunião de condomínio. Não que seus pais não lhe dessem broncas. Ao contrário, Regina não sabia mais o que fazer. E mesmo quando ele estava trancado em casa de castigo, Alê conseguia arrumar uma maneira de aprontar com os vizinhos. Os pais de Alê, sempre que possível, evitavam as áreas comuns do prédio para não terem que pedir desculpas aos vizinhos pelas travessuras do filho. Um dia, porém, algo aconteceu sem que ninguém esperasse. "Ei, criança, venha cá!" ordenou uma senhora que entrava pela portaria com um pacote gigante. "Leva estes 2 aqui lá para o apartamento 54. Deixa na porta e vem me ajudar a subir o resto." Alê não teve nenhuma reação, apenas pegou os pacotes e entrou no elevador. A voz daquela senhora havia hipnotizado o menino, que não conseguira reagir e responder grosseiramente, como fazia com outras pessoas. Foi o que parece ter acontecido. Messias, o porteiro, mal pôde acreditar na cena. Minutos depois, Alê retorna, como a senhora havia mandado. Messias observa tudo boquiaberto. O que estava acontecendo ali? Foi o que pensou. A senhora, que havia saído para pegar algumas sacolas, também retorna para a portaria. Pega uma maçã de uma das sacolas e se volta para o garoto. "Qual o seu nome?" "Alê", respondeu o garoto, muito intimidado. "Tua cara é manchada assim mesmo ou você não toma banho?" "Não, dona Nati, ela é assim mesmo", respondeu Messias, quase rindo. "Não te perguntei nada, seu intrometido." Dona Nadir repreendeu o porteiro. "Garoto, termina de subir minhas sacolas e depois vai lá para o jardim que eu vou lhe contar como foi quando comi uma dessas pela primeira vez." Messias mal podia acreditar quando o garoto retornou com a maçã na mão e foi encontrar a idosa sentada no banco próximo ao jardim do prédio. Nos dias seguintes, a cena se repetia. Dona Nadir encontrava Alê, lhe dava um montão de ordens que o garoto obedecia sem questionar e depois iam para o jardim do condomínio, onde Dona Nadir passava um bom tempo contando histórias de como ela havia chegado ao Brasil vindo da Itália, com seus pais e sua irmã mais velha. Nas semanas seguintes, sempre no dia da feira, a cena se repetia. Dona Nadir dava um monte de ordens para Alê, que corria para fazê-las quanto antes. Depois,
Os dois sentavam-se no jardim do condomínio e Dona Nadir ficava a contar como era viver em uma terra estranha, como eram as festas italianas no Brasil e um monte de outras histórias super envolventes. Sempre que Messias conseguia uma folga na portaria, aproveitava para ficar ali perto, ouvindo as histórias. Com o tempo, outras crianças e até alguns adultos se reuniam para ouvir as histórias de Dona Nadir. E claro, ela aproveitava para dar um montão de ordens. Arruma aqui, limpa aqueles outros, organiza aquele lá, sempre de uma forma muito ríspida. E todos obedeciam sem questionar. Mas o maior fã da senhora era sem dúvida Alê. Depois de algumas semanas, depois do almoço, ele corria para fazer as tarefas que Dona Nadir havia determinado, pois quanto mais cedo terminasse suas tarefas, mais cedo começavam as histórias de Dona Nadir. E mais, ele aprendeu que ajudar as pessoas era bem mais gostoso do que suas antigas traquinagens. Todas as manhãs, após a escola, ele reunia as demais crianças do condomínio e faziam uma força-tarefa para manter o prédio sempre limpo e organizado. A essa altura, Dona Nadir já havia contado várias de suas aventuras de criança e adolescência, e ela sempre deixava uma brecha para as histórias continuarem na semana seguinte, no estilo Sherazade, de As Mil e Uma Noites. Um dia, porém, Alê viu que uma nova família estava se mudando para o prédio. E antes que Dona Nadir mandasse, ele foi ajudar o casal e seu filho a descarregar os pacotes. Mas, para a surpresa do jovem, eles estavam se mudando para o apartamento onde Dona Nadir morava. Sem entender o que estava acontecendo, Alê foi até o banco do jardim ver se Dona Nadir estava lá, mas não a encontrou. Neste momento, Messias entregou uma carta escrita por Dona Nadir, e nela, a idosa se despedia do garoto, dizendo que seu netinho havia ficado doente e que, por isto, ela teria de se mudar para ajudar a filha a cuidar dele, que sentia muito não poder se despedir e que ele continuasse com as atividades que aprendera a fazer com ela e que continuasse a reunir a turma e contasse ele mesmo as histórias. Quando puder eu volto, foi o que ela disse. Antes de terminar sua carta, ela completa dando-lhe uma última ordem. Mantenha esse prédio arrumado. Afinal, eu não passei este tempo dando ordens para você deixar tudo bagunçado. Alê riu, enquanto limpava a lágrima que escorria. Nos dias seguintes, Alê continuou com as demais crianças, mantendo a organização do condomínio. Porém, quando chegou o dia das histórias de Dona Nadir, o garoto não sabia o que fazer. Triste, ele foi sentar-se no banco do jardim. Foi quando seus pais, as crianças e até mesmo os adultos do condomínio vieram sentar-se ao lado do garoto. Esse negócio não está funcionando? Falou Dona Nadir, brava com alguém. Filho, completou a mãe de Alê, com um tablet na mão, tem uma pessoa querendo falar com você. Garoto, por um acaso você lembrou de regar as plantas do jardim? Era Dona Nadir no tablet, dando suas ordens. Faça isto para este intrometido do Messias não sair da portaria para ir fazer mais tarde. Não se preocupe, Dona Nadir, já reguei, está tudo organizado. E onde foi que parei mesmo? Disse a senhora, tentando recordar a história. A senhora estava contando como era estudar em um colégio e da sua amiga antecipou-se Messias. Eu sabia, seu metido. Só queria ver se vocês já tinham esquecido de mim. Todos riram muito, enquanto se preparavam para mais um pedaço da história de Dona Nadir. E agora o Proelis terminou
mais esta aventura. A Proelis agora conta com o seu apoio. Se você não é inscrito, inscreva-se em nosso canal. E se não deixou o seu like, deixe o seu like para nós. E também deixe os comentários aí, se você gostou da história, o que achou, o que deixou de achar. E eu vou deixar para você um beijo no coração.